Abra sua Bíblia, em Salmo 98. Há um tempo nós temos trabalhado alguns temas, alguns salmos, e a gente deu o título para eles de Aproximando de Deus através dos Salmos. E uma das melhores ferramentas que nós temos para nos aproximar do Senhor, para louvar, para engrandecer o nome dEle, para cantar a Ele, são os Salmos. E hoje eu queria dar continuidade falando um pouco do Salmo 98, que tem tudo a ver com o nosso tema desse ano, que é um salmo que vai falar muito sobre gratidão. Se Bia quiser colocar aí, Bia. Diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos por estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, Senhor, nesse primeiro culto do ano, ó Deus Pai querido, nesse 5 de janeiro, ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai querido. Abra mesmo em nosso coração, ó Deus amado, este coração grato, ó Deus amado, por tudo que fizestes, por tudo que faz e ainda por tudo, ó Deus amado, que nós sabemos que o Senhor fará em nossas vidas. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. É muito bom estarmos aqui reunidos, passamos aí um final de semana, né, uma virada de ano abençoada, né, quem esteve presente lá, pôde compartilhar, participar conosco lá, foi muito bom, né, final do ano. Realmente foi assim, uma coisa maravilhosa que nós vivemos aqui. O pastor Fernando esteve aqui, tivemos aí um pregador internacional, né? O pastor Marcos esteve aí. Hoje o pregador intermunicipal, né? Aqui da região, mas foi muito bom tê-lo aqui conosco, né? Nesses dias. Hoje mesmo ele me ligou cedinho, estava saindo lá de Vitória, não, da região ali de Patinga, e sentido agora ao aeroporto. Então ele está viajando hoje, então daqui a pouco estaremos orando para que Deus guarde lá a viagem deles. E o tema desse ano, como nós falamos, é gratidão. E esse salmo, ele fala muito, né, ao nosso coração, como nós devemos ter um coração grato. E é bom que você, durante toda a ministração, você comece a pensar, né, que o salmista aqui, ele é grato a Deus por aquilo que Deus fez no passado. E ele chama o povo para viver um presente de regozijo, de alegria, porque ele ora para o futuro e ele vê que o melhor ainda estava por vir. Assim deve ser o nosso coração. Nós devemos ser muito gratos a Deus pelo que Ele fez. E por tudo que Ele já fez, nós devemos hoje nos alegrar, nós devemos nos regozijar, apesar das circunstâncias, porque nós sabemos que o melhor ainda está por vir. Nós sabemos que é assim a caminhada cristã, e esse salmista, ele convoca, né, ali todo o povo de Israel para glorificar a Deus. E o tema que eu dei para essa mensagem é gratidão que vem do coração. É impossível sermos gratos se não vier lá do fundo do nosso coração. É impossível nós sermos gratos a Deus se isso de fato não brotar lá no mais íntimo do nosso coração. Nós sabemos que o livro de Salmos, dividido ali em 5 livros, né? Alguns vão dizer até simbolizando os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E esse Salmo, o 98, encontra-se ali, né, no livro número 4 de Salmos. E ele traz, né, o título lá em hebraico, você vai ver, Mismor. Simplesmente salmo, quer dizer fazer música. Ele não tem um título, ele só é salmo. A ideia é fazer música, um cântico novo. Não jogado ao vento, mas ao Senhor. Então, quando nós lemos esse salmo, nós estamos vendo um salmista chamando o povo para oferecer um cântico novo
ao Senhor. E ele ressalta a misericórdia, a salvação, ou seja, ele apresenta o Senhor como um rei salvador. E é muito bom nós olharmos que isso foi escrito, né, há séculos antes de Jesus vir, né, para salvar a humanidade. E ele chama Israel para glorificar a Deus, você vê do versículo 1 ao 3. Ele chama toda a terra e todos os povos, do versículo 4 ao 6. E ele convida até a natureza para louvar a Deus, para cantar louvores ao Senhor. Logicamente, nós sabemos de uma forma bem subjetiva, e nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. É uma poesia que vem do mais profundo do coração do autor. E eu fiquei pensando que parece que ele delimita um caminho para nós podermos glorificar a Deus na nossa vida. Ele fala de uma alegria, pelaquilo que já sabemos que Deus já fez por nós, e ele, assim, isso gera no coração do ser humano, no nosso coração, uma gratidão a Deus, apesar das circunstâncias, e isso nos leva à adoração. Parece que ele trilha um caminho assim, e nós que queremos adorar a Deus, nós precisamos aprender que precisamos nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. Eu pensei que, será que, porque muitas vezes, né, como nós acabamos de louvar aqui, né, muitos estão louvando e chorando e apresentando um cântico novo ao Senhor, e muitas vezes outros estão passando por dificuldades, estão abatidos, talvez estão até tristes com alguma situação. Apesar disso, nós precisamos estar alegres com o Senhor. Apesar da situação triste que nós podemos viver aqui nessa terra, por um motivo ou outro, nós devemos ser gratos ao Senhor. Eu glorifico muito a Deus por tudo que vivemos no ano passado. Parece que quando vira o ano, começa, né, nos dá uma chance de começar uma nova, um novo tempo, a gente faz novos planos. É muito legal que, né, nós temos essa possibilidade. Quando vira o ano, você fala, deixa muita coisa para trás, e a gente fica pensando que assim é a nossa caminhada cristã. O que aconteceu, nós olhamos aqui para esse salmista, então, o que aconteceu que fez com que o salmista estivesse tão alegre com o Senhor? Eu fiquei pensando, o que aconteceu de fato, né, na vida desse escritor, né, desse salmista, desse autor, desse poeta, que ele estava tão alegre com o Senhor e convida todo Israel para glorificar a Deus. É certo que Deus havia feito algo tão grande sem a participação deles. Deus fez algo que eles não precisaram participar e que beneficiou eles em tudo. Deus fez algo grande sem nenhum esforço deles. Queria que você fosse pensando aí, o que Deus já fez por nós, sem que você precisasse levantar uma palha. O que Deus já ofereceu a eles, sem que houvesse qualquer participação deles nessa conquista. Uma grande vitória, e a gente observa uma vitória, parece que nacional, de todo o povo de Israel. Se nós quisermos retroceder, será que ele estava falando do povo sendo liberto do cativeiro do Egito, ali, escravos do Egito, aquela terra de escravidão, ou o cativeiro babilônio, ou outras lutas que eles empreenderam durante toda a caminhada deles, que Deus, com a sua mão forte, com o seu braço forte, como ele diz aqui, os livrou. Nós não sabemos ao certo. O certo é que Deus havia feito algo, independente de como eles se comportavam, de como eles se sentiam. Nenhum esforço foi necessário. Deus, em sua infinita graça, havia feito algo maravilhoso, que o leva a convidá-los ao seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo. Ele está falando assim, não oferece a Deus a mesma coisa que se oferece todo domingo, não. Vamos pensar em nós aqui. Ofereça algo novo. E tá bom aí, nós estamos começando o ano da gratidão, 2025. As coisas do ano passado, né? Muitas dificuldades passamos, somos gratos a Deus por tudo. Também passamos dias maravilhosos, mas começando o ano novo, que possamos, né, colocar isso em nosso coração, oferecer a Deus um cântico novo. Um novo cântico que, não sei aí, cada um pensa aí, o que você precisa de oferecer ainda mais ao Senhor, de mais grandioso. Faça uma música nova, né? Faça algo extraordinário para Ele. A Bíblia diz, porque Ele tem feito maravilhas. Reconheça essas maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. É interessante que, eu estava pensando nisso, até hoje de manhã, quando a gente vê em Jeremias 18:1, que
ali o Jeremias é levado à casa do oleiro, e ele desce, e ele fica vendo o oleiro preparar ali um vaso, e o vaso quebra na mão do oleiro. É muito interessante, porque talvez você está pensando assim, não, mas esse ano passado fiz tanta coisa que não devia. Quem não fez, né? Deixei de fazer tantas coisas que devia ter feito. Não sei, alguma coisa, né, que deveríamos ter feito, omitimos coisas, deixamos de fazer, fizemos coisas erradas. Ele vai dizer assim, como o vaso, está falando do oleiro com o vaso na mão, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, o vaso quebrou na mão do Senhor. Quando nós entregamos a vida para Jesus, você acha que Ele nos lança fora, que Ele desiste de nós? Não desiste. Uma vez que o Senhor, Jesus disse que todos aqueles que foram dados a Ele, nenhum se perdeu, nenhum se perderia. Quando nós estamos na mão do Senhor, apesar das nossas mazelas, dos nossos erros, aqui diz que o vaso quebrou. Israel afastou-se do Senhor, o vaso quebrou na mão do oleiro. Ele diz assim, tornou a fazer dele outro vaso. Sabe, ele pegou aquele vaso quebrado e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E o Senhor diz assim, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ele está falando assim, você acha que eu não posso fazer de novo, segundo o desejo do coração dele? Eu fico pensando, um vaso ainda muito mais precioso, trabalhado. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse povo conhecia essas verdades, você precisa conhecer essas verdades, querido. Você precisa de saber que, quando nós erramos, nós temos um braço forte, que nos socorre, que nos abençoa. E no versículo 2 diz assim, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Ou seja, ninguém podia negar o que Deus tinha feito. Todo mundo, o mundo inteiro, todas as nações daquela época, todos os povos, perceberam o que Deus havia feito. E eu fico pensando que isso aqui tem até uma visão para o futuro. Nós sabemos que toda a terra saberá quem é Jesus. À medida que a igreja avança, nós sabemos que as pessoas vão conhecendo e aprendendo quem é Jesus. Ninguém podia negar o que Deus fez na vida daquelas pessoas. Eu fico pensando que ninguém pode negar o que Deus já fez na sua vida. Esse dia eu estava pensando sobre isso. A minha caminhada cristã, quem me conhecia antes, quem me conhece hoje, é impossível negar que Deus fez algo grande na minha casa. É impossível negar as pessoas que nos conhecem que houve mudança na nossa casa. Quando Deus entra na nossa vida, querido, Ele coloca o homem no seu lugar, o marido no seu lugar, a esposa no seu lugar, o filho no seu lugar. Ele começa a acertar todas as coisas, coloca o patrão no seu lugar, o funcionário no seu lugar. Ele começa a colocar os governantes no seu lugar. Todo mundo que entrega a vida para Jesus e que se coloca nas mãos dele, ele começa a ajeitar a vida de cada família, querido. Eu não sei como é que está lá a sua família, mas é assim que ele faz. É assim que Deus trabalha. Por isso o salmista se chama assim, o Senhor fez notório, todas as pessoas viram. E a gente já vai aplicando para os dias de hoje. Diz assim no versículo 3, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Deus nunca esqueceu de Israel. Deus de vez em quando trabalha na nossa vida, sim ou não? Um vaso, para ficar bonitinho, ele precisa de ser o barro amassado, ajustado. Então o Senhor trabalha. Tem muitas situações que acontecem na nossa vida, é permissão de Deus mesmo, para o seu crescimento. Esse dia eu estava falando, menino andando de bicicleta, os primeiros pedaladas é tombo na certa, sim ou não? Mas se você não deixar ele dar as pedaladas, ele nunca vai crescer. Então Deus também trabalha na nossa vida para o nosso crescimento. Ele diz assim, lembrou-se da sua fidelidade. Então Deus nunca se esquece dos planos e os propósitos que Ele tem na nossa vida. Se nós voltarmos lá em Abraão, através dele Deus faria bendita todas as famílias da terra. E nós estamos debaixo daquela promessa. Deus tem bênção para a sua família, amém? Para a sua casa, querido. Ah, mas até aqui você não conhece do que eu já fiz. Eu sei, eu não conheço mesmo não, mas Deus conhece e tem perdão em Jesus Cristo. Aí Deus nos faz digno de novo. Olha que doideira. Nós vamos avançando um pouquinho aqui. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus, ou seja,
todos os povos vivos. Eu fiquei pensando, o que o Senhor já fez por nós então hoje, que nós deveríamos estar ainda muito mais alegres, gratos, louvando a Deus em todo o tempo? O que Deus já fez por você, por mim, que nós deveríamos juntos, dia após dia, estar glorificando e louvando o nome dEle? O versículo 1 diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Eu fiquei pensando, por que nós devemos cantar este canto novo? Quando eu olho para a minha situação, hoje eu estou vivendo dias difíceis que você não conhece, talvez você está pensando assim, você não sabe o que eu tenho passado nos dias de hoje. Então vamos olhar um pouquinho para trás. Diz assim: Deus nos ama e tem um plano perfeito e maravilhoso para cada um de nós. Eu trouxe aqui um esboçozinho muito evangelístico que a gente usa muito nas células. Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Primeiro, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não pode esquecer disso. Apesar do que você está vivendo, o plano de Deus na sua vida continua de pé. Deus não se esqueceu do seu plano. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus nos deu Jesus, o seu Filho. Então quando eu olho para trás, eu vejo que tem um Deus que sacrificou o seu Filho pela minha vida e pela sua vida, pela nossa história, pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, por toda a humanidade. E é interessante que Ele fez isso, né? O plano de Deus é confirmado quando lá em João 10,10 nós vemos que o próprio Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. Ele envia Jesus, o seu Filho, e Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quem quer experimentar uma vida abundante? Uma vida plena? Querido, todos querem, todos nós queremos. Então por que a maioria das pessoas não experimentam essa plenitude de Deus aqui na nossa caminhada? Por quê? Sabe por quê? Porque o homem é pecador, querido. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos separados de Deus, desde lá do Éden. Isso você vai encontrar em Romanos 3,23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito, pleno com o Senhor, mas por causa da desobediência, da rebeldia que acompanha o ser humano até os dias de hoje, que entrou no mundo lá em Adão e Eva, mas que acompanha o nosso coração, as nossas atitudes até hoje, isso nos separa de Deus. E o homem, durante toda a história, você pode ver a história bíblica, a história da humanidade, os homens sempre tentando de alguma forma voltar a Deus. O homem caído querendo voltar a Deus. Fizeram de tudo, boas obras, você pode fazer de tudo. Ninguém nunca conseguiu, né, voltar a ter essa plenitude, dessa comunhão com o Senhor. É porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual. Então, um ser que é pecador, distante, separado daquele que é santo. Por isso, né, um Deus santo e um homem pecador, nós podemos imaginar que há um grande abismo, sim ou não? A santidade de Deus, né, é impossível que nós possamos nos aproximar dele, né, como pecadores. E Jesus Cristo então é a única solução de Deus para o homem pecador. Então Jesus vem e abre um novo e vivo caminho. Se você for ver lá na cruz, né? Conecta aqui o pecador, conecta aqui com o Senhor, e agora nos traz a presença de Deus de novo. Só Ele podia fazer isso. Aí nós somos gratos a Deus, somos gratos a Jesus, porque agora nós temos intimidade com Deus. Agora Ele diz que quando você está lá no secreto da sua casa, Ele está te vendo, né? Né, Mateuzinho? Ele está lá te vendo, no secreto. Ele diz que vai te recompensar. Então Ele abriu um novo e vivo caminho. O que o Senhor então já fez além disso tudo, né? Que pode nos garantir isso que eu estou dizendo. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz em Romanos 5,8: mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda não éramos pecadores. Sabe, nós do pecado aqui, e Ele sendo sacrificado em nosso lugar.
É Deus falando assim: continue aí, vou sacrificar o cordeiro. Agora daqui a pouco vocês vão ter um caminho. Agora vocês vão poder chegar a mim. Não por causa da sua justiça, que a justiça de vocês não tem jeito, mas por causa da justiça dele, agora nós nos achegamos a Deus. Isso é motivo de nos alegrarmos, isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Só que ele não só morreu pelos nossos pecados, né, quando ainda éramos pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos ver em 1 Coríntios 15, 3-6, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos que ele foi sepultado. Ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. Ou seja, ninguém pode negar, nem a história pode negar que eles viram Jesus ressurreto. Ah, não tem fé, mas a história comprova. Se não tem fé, o problema é seu. Mas que a história comprova que ele ressuscitou, comprova. A história, né? Os escritos que ficaram. E o próprio Cristo diz assim: e eu sou o único caminho. Já tentaram de tudo, não tem jeito. Era só através do sacrifício de Jesus. Então eu fiquei pensando, o que é que tem que nos deixar alegre apesar das circunstâncias? É que Cristo te fez digno. Cristo me fez digno. Eu fico pensando, hoje, né, minha família, os meninos eram todos solteiros da época da minha conversão, e eles me conheciam, um pai distante da presença de Deus. Agora eles estavam me vendo desfrutar, dar os primeiros passos na presença do Senhor. Eu chegava lá em casa e perguntava para o Reinaldinho assim: Reinaldinho, me ensina como é que eu procuro aqui, o que é capítulo, o que é versículo. Me explica. Vai para você ver um filho explicar isso para o pai. Deus vai nos posicionando quando o pai deveria explicar isso para o filho. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, através de Jesus, agora ele começa a moldar essa família de novo e colocar o marido, né, o sacerdote no seu lugar, a esposa agora retomando e deixando o marido assumir a responsabilidade ali como sacerdote do lar, né, ele amando a esposa. Como Cristo amou a igreja, olha que beleza, né? Eles vendo eu tratada diferente, né? Isso tudo foi mudando lá na nossa caminhada. Então, Deus, quando nós olhamos para tudo isso, Deus tomou a iniciativa. Ele fez algo, querido, que nós não precisamos de fazer nada. Zero. Você não teve nenhum esforço para que Deus pudesse conquistar, para que Deus pudesse abrir esse novo e vivo caminho, para você acertar sua família, para você acertar sua vida daqui para frente, amém? Deus já nos deu Jesus Cristo. Deus tomou a iniciativa de ligar esse abismo que havia entre nós e essa cruz. Me lembra do pastor Fernando falando, né? Eles vão cortando a cruz não é instrumento de morte, e nós devemos carregar a nossa cruz, ou seja, mortificar a nossa carne, lidar com as dificuldades que encontramos todos os dias, dizer não para o pecado todos os dias, buscar uma vida de santidade. Eu fiquei pensando, só haverá um cântico novo quando reconhecermos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Mas isso, querido, não é só da boca para fora, como diz o pastor Fernando, e é verdade. Isso precisa de vir do mais profundo do coração, o desejo dessa mudança que Ele próprio já colocou em nós. A Bíblia diz em Efésios 2:8, contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. João 1:12. E em Efésios 2:8 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não vem de vocês, não vem de mim, vem dele. Você se alegra com isso, querido? Então seu coração já está alegre, amém? Agora ele está pronto para começar a glorificar a Deus, né? Agora ele está pronto, começando agora, né, a nós sermos gratos a Deus. O ano da gratidão, agora eu estou alegre. Por isso agora eu sou grato a Deus. Porque Jesus vai dizer assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Há um convite. Eu sei que você já entregou sua vida para Jesus, não sei se todos aqui. Você já colocou sua vida no seu coração, sua vida nas mãos do Senhor. Mas será que de fato colocamos mesmo? Que nós estamos alegres, né, com isso que o Senhor nos deu? Eu fiquei pensando. E eu voltei 700 anos lá na Bíblia, uns 700 anos e pouco, antes do nascimento de Jesus. Como é que Deus em todas as épocas, em todos os tempos, durante séculos, milênios, Deus estava com esse plano bem enjambrado, para que Jesus pudesse vir para nos salvar.
Deus estava com isso tudo preparado. E Deus foi levantando homens durante toda a história. Nós vamos ver o profeta Isaías, iniciando seu ministério. E ele, logo no início do seu ministério, ele experimenta algo maravilhoso, grandioso. Ele é levado, ele diz que ele viu o trono do Senhor. E ele vê a grandeza, os querubins, ele vê aquilo tudo e ele fica com medo, porque ele vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor, estou morto. Ele olhou para ele, ele olhou para o céu, ele olhou para Deus, e olhou para ele e falou: estou fulminado. Olha a santidade, olha que sujeira, olha meus lábios, olha o que eu tenho dito, olha o que sai da nossa boca. Ele não diz só ele não, ele diz: estamos no meio de um povo de lábios impuros. É como se ele dissesse assim, né? Eu sou indigno de estar na presença do Senhor. Até que um querubim, eis com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o seu pecado. Então, um daqueles querubins, muito rápido, só dizendo, ele pega uma brasa lá no altar, toca nos dele. E o Senhor está dizendo para ele assim: eu te purifiquei agora. Por mais que você queira pensar que eu não purifiquei, eu purifiquei. E todas as vezes que você pensar que ele não purificou, você está falando que ele é indigno. Então todas as vezes que você diz assim: será que Jesus fez isso na minha vida mesmo? É como se você estivesse falando assim: Jesus é um indigno, ele não é digno de fazer isso comigo. Mas ele está falando que ele já fez. Ele nos tornou dignos agora de estarmos na nossa caminhada com ele. Não porque sou bonzinho nem nada, porque Jesus se sacrificou no meu lugar. E agora todas as vezes que eu tento pensar que isso é mentira, é como se eu estivesse dizendo que o Senhor não tem condição, não pode, não fez isso. Então ali começa o ministério de Isaías. Agora aquele homem entendendo quem era Deus, se coloca no seu lugar, mas sabendo que apesar das suas falhas agora, purificado, representando lá, nós sabemos, o perdão de Jesus. Agora Deus vai revelar para ele a sua maior grandeza, o seu maior projeto. Deus agora revela a ele o maior plano para a humanidade. E Deus vai mostrar para ele uma visão de futuro. Ele vivia numa época que o rei Uzias havia morrido. O país estava sem um governante, de ponta cabeça. Ele olhava ao seu redor, parecia que era o caos. Só que Deus mostra para ele adiante. Lembra que eu falei: grato pelo que já fez. Feliz porque o que já fez. Está um caos. Mas ele olha para o futuro. Aí ele vai ver a esperança. Aí ele vai ver assim: oh, glória. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu. É interessante que ele vai dizer para ele assim, como se ele estivesse vivendo aqueles dias. E nós sabemos que isso aconteceu 700 e poucos anos depois. Mas Isaías, convicto daquilo que Deus havia mostrado, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Você pode dizer para o seu irmão do lado: paz sem fim? É uma paz sem fim, querido, que Jesus oferece. Venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, o que foi dito lá no Salmo: desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 700 anos ele olha para o futuro e fala assim: Deus fará isso. Então eu vou viver agora uma plenitude aqui com o Senhor. Nós sabemos que o profeta Isaías ficou ali em torno de 40 anos profetizando e ninguém dava ouvido. Mas ele estava firme, convicto naquilo que viria. E nós olhamos para trás hoje, querido, e Jesus já veio. Isso que era esperança no coração dele, que era convicção, para nós já é realidade. E muita gente não se alegra. Muita gente não vibra, não bate palmas para esse Deus, para esse Jesus.
Por isso o convite do salmista é, versículo 4, celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ele diz assim, gritem com alegria, gritem, deixe as pessoas saber, com alegria, exultem, cante louvores, cantai louvores ao Senhor com harpas, com a harpa e a voz do canto, com trombetas. Chegaram a dizer uma época que não podia trazer instrumento para a igreja. Então, tragam os seus instrumentos, cornetas, exultai perante a face do Senhor. Ele vai dizer assim, brame o mar em sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas, regozije as montanhas, rio bate palma. Não, montanhas se regozijam, também não. O mar é na sua plenitude, brame o mar, se alegre o mar, vibre o mar. Coisas subjetivas, querido, mas que me leva a pensar, quem esteve à praia esses dias, agora vai muita gente para a praia, né? Fala a verdade, quando você chega e você vê aquele mar assim, você fica, ainda mais a gente que é de uma região aqui mais distante, você chega lá, você fica, a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei meio assustado, eu falei, será que isso tudo é água mesmo? Será que essa imensidão só pode ser coisa de Deus? E as ondas batem, você escuta as ondas. Talvez você está lá na roça, você está lá no cantinho lá, uma formiga. Talvez você viu uma joaninha, eu gosto de ver a joaninha. Você vê uma paleta de cor na joaninha, que não sei se tem publicitário, se tem design aqui. Tadinho de você para fazer uma paleta de cor igual a da joaninha. Impossível. Você pensa assim, só pode ser uma obra do Senhor. Você começa a glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Você começa a perceber a Deus em todo o tempo na sua vida. Sabe, você está lá na sua casa sentado, seu sofá não é novo não, mas é seu sofá, ué. Senhor, muito obrigado por esse sofá, por essa cadeira, por esse colchão. Nós precisamos começar a ser gratos a Deus por tudo que temos, por tudo que vivemos. Muitas pessoas se dizem donos disso, dono daquilo. Nada, nós tomamos conta por um período, depois que morre fica tudo aí. Ninguém é dono de nada disso aqui, isso tudo é do Senhor. Ele nos dá o privilégio de cuidar, né? Alguém fala assim, essas terras tudo aqui é minha. Não é nada, você tem um depositário, você está cuidando dela aí, daqui uns dias você vai, né? Vai ficar tudo aí. Ninguém é dono dessas coisas, o Senhor é dono. E nós podemos desfrutar. Desfrutem de cada momento, reconheça o Senhor. Tenha dignidade na sua vida, querido. Levanta a cabeça. Dignidade. Apesar da situação. Família junta. Firmes, alegres com o Senhor. Nos dias bons e nos dias difíceis. Como é que fala no casamento? Né, Vícia? Promete amá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na escassez, na bonança. Está falando assim, é um compromisso para viver a vida toda juntos, alegres, cuidando um do outro. O Senhor chega e começa a acertar isso dentro da família, dentro da nossa casa, família unida, nos dias de alegria, também nos dias de dificuldade, doenças que nos assolam. Família unida, né, nos dias de conforto, de bonança, mas também nos dias difíceis. O que importa é o Senhor na nossa casa. Fiquei pensando, lembrando, Mateus 8,14, quando Jesus chega na casa de Pedro. Pedro leva Jesus na casa dele. Acabaram de conhecer o mestre naqueles dias. Leva Jesus até sua casa. Jesus já chega, já vê a sogra dele doente. Vai lá e já cura a sogra dele. Fico pensando quando Jesus entra na... Fico pensando, não, é assim quando Jesus entra na nossa casa. É assim que a Bíblia nos ensina. Se não está acontecendo, precisa acontecer. Quando Jesus entra no nosso lar, querido, Ele cura tudo. Ele acerta tudo. Há perdão, há arrependimento, há mudança de comportamento. Tudo. Jesus chega na casa de Pedro, cura sua sogra. Daí a pouco a sogra está servindo Jesus. Daí a pouco a cidade inteira está lá na casa de Pedro buscando socorro. A cidade inteira de Cafarnaum foi até lá. E todo mundo que chegava lá saía curado. Isso nos dá um grande exemplo, né, de como as nossas células, a nossa casa, elas são uma fonte de milagres. Um ambiente para que o Senhor, Ele mesmo, Ele faça os milagres. Ele execute os seus milagres na vida de muitas pessoas. Eu fiquei pensando quando Jesus passou pelo portal da casa de Pedro. Aquela família que nunca mais foi a mesma.
aquela cidade nunca mais foi a mesma. Aquelas pessoas daquela cidade nunca mais foram as mesmas. É assim o dia que Jesus entrou lá na sua casa. O dia que você convidou Jesus para estar na sua casa. A sua casa agora que é uma referência para o mundo. De gratidão. Pessoas alegres. Não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é bom? É, ué. Nós trabalhamos para ter conforto. Mas isso não é tudo. Tem gente que tem tudo e não tem nada. E você chega no lugar de pessoas tão simples, com pouco recurso, mas com uma alegria que brota lá do fundo do coração. Portanto, querido, há uma visão além do que nós vivemos hoje, projetando para o futuro. O versículo 3 diz assim: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação. Aí ele diz: gritem de alegria, cantem louvores, bramem no mar, os rios batam palmas, regozijem-se as montanhas. O último versículo 9 diz assim: perante a face do Senhor. Faça isso tudo perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Eles estavam vibrando, porque eles sabiam o que Deus havia feito, o que Deus estava fazendo. E no coração deles havia essa esperança, naquele tempo, do Redentor. Agora pensa nós olhamos e sabemos que Ele já veio. Nós já nos colocamos, entregamos a nossa vida para Ele. Agora nós temos uma caminhada com Ele. Deveríamos ser muito mais gratos do que esse salmista, porque nós já temos Jesus em nossa vida. E agora nós temos uma promessa ainda para o futuro. Eles estavam vibrando pelo presente, mas eles olhavam para o futuro e nós devemos olhar. Se você quiser abrir, Apocalipse, você bota aí, Bia, está aí? Apocalipse 21, de 1 a 7, vamos ler no telão. E eu encerro aqui. Havia uma esperança, há uma esperança para nós. Nós olhamos para o que Jesus já fez. Olhamos para o que Jesus tem feito em nossa vida. Mas o melhor ainda está por vir. Sempre foi assim. E assim é no nosso tempo. Diz assim, o João, apóstolo João, aquele que, eu gosto sempre de dizer isso, o apóstolo que viu Jesus, homem, caminhou, tocou em Jesus, abraçou Jesus. Ele viu Jesus ressurreto entre aqueles 500. Ele viu Jesus sendo assunto aos céus. E o Senhor mostrou para ele o fim. E Deus mostrou para ele o fim, para que ele contasse para todos nós o que ainda nos aguarda. E é isso que ele faz ali. E vi no céu, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quem que é essa gente que ele está falando ali? Somos nós, somos nós gozando numa vida eterna com o Senhor, na cidade santa. Você está preparado para ir para lá? Não haverá dor, nem sofrimento. E ele está dizendo assim: no coração do Senhor isso já aconteceu. É igual ele mostrou para Isaías. Isaías não apenas viu o futuro, ele viu de fato aquilo naqueles dias. Porque nós estamos presos a esse tempo, o Senhor não. Então o Senhor já sabe que eu e você estaremos lá com Ele. E Ele vai fazer de tudo, querido. Ele já fez de tudo que Ele podia fazer para que você chegue lá.
Ou seja, Ele nos deu Jesus. E Ele diz que nos perdoa quantas vezes for preciso. Mas Ele nos chama para uma caminhada onde nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque é esse que o Senhor procura como seus adoradores. Adore a Deus com um cântico novo, como Caim, como Abel. Abel adorou a Deus com o que tinha de melhor. Caim, por sua vez, entregou a Deus ali o que sobrava. Então adore a Deus como Abel. Adore a Deus com um cântico como aquela viúva pobre, tão alegre com o Senhor, que ela entregou tudo que tinha. Adore a Deus, cântico novo, como uma esposa de verdade. Eu amo meu marido como se ele fosse o próprio Cristo. Eu me submeto a Ele porque Ele me anda mais profundo do seu coração. E o marido, da mesma forma, se comporte, demonstre para ela, como se você fosse uma representação do Cristo, que Ele falou ali, o noivo e a noiva. Casamento, marido e esposa, reflete exatamente isso. O noivo e a noiva. Então ame sua esposa como Cristo amou a igreja, se doando por ela. Adore a Deus com um cântico novo, honrando seus pais, as pessoas. Adore a Deus em todas as áreas da sua vida. Adore a Deus acertando sua vida em todas as áreas, querido. Adore a Deus acertando. Quem não tem dificuldade? Adore a Deus fazendo de tudo, tomando a sua cruz, acertando a sua vida dia a dia. Adore a Deus acertando. Peça a Deus, vê se há em mim um caminho mau. Pede a Deus para vasculhar seu coração. Talvez você está fazendo coisa que não deve, você nem sabe. Procure entender, peça a Ele. Adore a Deus acertando a sua vida em todas as áreas e viva com dignidade. Você não vai ser o mais perfeitinho nem a perfeitinha até a volta de Cristo. Mas a justiça de Jesus, essa sim, essa nos garante essa caminhada aqui. Por mais que as pessoas vão dizer do meu passado, isso já está resolvido, né? A vida é com Cristo daqui para frente, novas criaturas. Querido, hoje nós vamos daqui a pouco tomar a ceia. Uma coisa muito importante, nós sabemos ali das ordenanças do Senhor, do batismo, da ceia, nós devemos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Acerta, querido. Acerta essas situações na sua vida, detalhes, casamento, acerta. Vou terminar aqui com um sonho que eu tive esses dias. Sonho, viu? Sonho. Não é Deus falando, não é nada, mas é um sonho que eu tirei uma lição para mim. O dia que você vai pregar, você vai dormir, você está ligado. Você fica pensando em tudo, não é assim? O dia que você vai trazer uma mensagem, você começa a pensar e o tempo inteiro você fica pensando. Você vai dormir, você está pensando. E foi sonho. Não vai espiritualizar isso, é sonho. Sonhei que caminhava assim com o pessoal e as pessoas falando da lei da gravidade e né, que ninguém pode levitar, né, ninguém pode voar. Eu falei assim, mas tem um que pode. Deus pode, Jesus pode, Deus pode. Porque Jesus andou sobre as águas. Aí a pessoa foi falando assim, eu fui falando um monte de coisa que Jesus fez. Jesus ressurreto, atravessou a parede. Só que eu só falei. E a pessoa falou assim, mas você está falando? Aí eu falei assim, eu preciso mostrar, ué. Né, Deus? Só que eu falei que a gente estava falando de voar, ué. A gente ninguém voa. O diabo foi tentar Jesus para pular lá para, né? Não tentará o Senhor. Então estão falando para ninguém pular de lugar nenhum e voar. E eu fiz uma força assim, não é que eu saí do chão assim, no sonho, que é sonho. E o pessoal ficou meio cismado. Eu falei assim, é pouco ainda. Aí eu dei um impulso assim, aí eu subi mesmo.
Que gostoso, mano. Adoro que o sonho acabou rápido, né? Voar, não sei se alguém já sonhou, tá voando. Quem já sonhou e comprova, é gostoso, né? Legal demais. Só que eu fui altaço mesmo assim, mas eu subi mesmo e vi um céu todo com nuvem assim, e só eles lá embaixo, igual um copinho assim. Aí eu falei, acho que agora foi o suficiente para provar. Mas no som é igual Pedro, eu falei, e para voltar agora? Como é que eu vou aterrissar? Porque eu subi vazado. Aí eu voltei. E voltei com um foguete assim, vou esborrachar todo. Mas do nada eu ia ter um freio, alguma coisa assim, eu segurei. Até que aterrissei mais ou menos. Só que aterrissei bem longe deles assim, sabe? Longe assim, aí eu vim correndo, tá? E o povo estava assim, meio cismado. Aí eu acordei. Então, não foi nada a ver. Mas o que eu fiquei pensando com isso? Eu falei, meu Deus. Nós falamos tanto de Jesus para as pessoas. E elas falam, e daí? Nós precisamos demonstrar quem é Jesus, querido. Lembra de Isaías? Meus lábios eram impuros. Daquele dia em diante, os lábios dele deixaram de ser impuros. Cara, esse cara mudou a forma de falar. Essa pessoa mudou a forma de agir. Essa pessoa mudou os ambientes em que frequentava. Aí você começa a demonstrar. E é assim a nossa caminhada. Por isso a Bíblia nos chama, o Senhor procura aqueles adoradores que adoram o Espírito em verdade. E a Bíblia vai dizer que nós devemos apresentar ao Senhor corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Então ele está falando de uma nova vida, de uma nova caminhada com Ele. As pessoas vão olhar para você assim, vão saber que você é falho, que você não é perfeito. Mas nas nossas atitudes, na grande maioria delas, pelo menos, nós devemos glorificar o Senhor. Eles vão falar assim, voou um cadinho. Agora subiu. Não, essa atitude aí, isso aí é um voo alto. Sabe quando alguém te faz uma proposta, você fala assim, não, isso é de Deus. Não. Mas é a proposta que você esperava a vida inteira. Era. Agora com Jesus, meu foco é outro. Essa proposta aí para mim não tem mais sentido. Então assim nós caminhamos e nós vamos glorificando a Deus. Nós vamos nos alegrando, né? E durante toda essa caminhada, pensando no passado, desfrutando do presente, nós olhamos com uma esperança para o futuro, que o melhor ainda está por vir. A gratidão que vem do fundo do nosso coração. Amém? Queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor. E antes disso, vamos orar. Você pode ficar de pé. O louvor pode vir. Acredito que ninguém vai conseguir voar. Viu? A ideia não é essa, né? É sonho. É gostoso. Tomara que você tenha um sonho desse, você vai gostar demais. É muito bom sonhar que está voando. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Eu não sei aí, né? Qual o motivo de alegria no seu coração. Mas esse motivo que eu apresentei é o de maior alegria. Para todos nós. É o que Jesus já fez por cada um de nós. Esse sim é motivo de muita alegria. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez, nesse primeiro culto do ano, ó Deus amado, para, Pai querido, dizermos, ó Pai querido, quanto somos gratos ao Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos, ó Pai, pelos planos, o projeto do Senhor nas nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, que ainda quando éramos pecadores, ó Deus amado, o Senhor nos amou primeiro, Pai querido. O Senhor proveu, ó Deus amado, um novo e vivo caminho, Pai querido, a toda a humanidade, para que pudéssemos desfrutar, ó Deus amado, da Tua presença, de uma vida eterna com o Senhor, ó Deus. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que adentra em nossa casa, Senhor, para curar, ó Deus amado, os nossos corações, curar o nosso corpo, meu Pai querido, para ampliar a nossa visão espiritual, ó Deus amado. O Senhor é aquele que adentra, Pai querido, em nossas famílias, ó Deus amado, ensinando a cada um de nós a se posicionar, ó Deus amado, como o propósito do Senhor, como marido, como esposa, como filhos, ó Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, Pai querido, por cada dia, Senhor, o Senhor, ó Deus amado, abrir dia após dia, Senhor, o nosso entendimento. Nós somos gratos, ó Pai querido.
Nós batemos palma, ó Deus amado, porque nós cremos, ó Deus amado, que tudo já foi conquistado para nós, ó Deus Pai querido. Nós sabemos, ó Deus amado, que não precisou do nosso esforço, ó Deus. Foi pela tua infinita graça, Pai querido, nós fomos alcançados, nós fomos perdoados, nós fomos libertos. O Senhor trouxe a dignidade ao nosso coração. Apesar dos nossos tempos errantes, o Senhor diz que não se lembra mais deles, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. O Senhor disse que somos novas criaturas, ó Pai querido. O Senhor nos chamou de filhos, ó Pai querido. E é nessas verdades, ó Deus amado, que nós nos apegamos nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, Pai querido. Como lemos ali, ó Deus, em Apocalipse 21. O Senhor disse que aquelas palavras são verdadeiras, meu Pai. O Senhor disse, ó Deus amado, que este povo, que a tua igreja, Pai querido, estará presente naquele dia, Senhor. Reunidos com o Senhor, ó Deus amado. E nós cremos nessa verdade. Essa é a nossa esperança, Senhor. Estamos alegres hoje, ó Deus amado. Mas nós sabemos que o melhor, que o mais precioso, que o maior ainda está por vir, ó Deus, em nossas vidas. Por isso, ó Deus amado, receba toda a nossa gratidão. Receba, Pai querido, a nossa adoração nessa manhã, ó Deus amado, como mesmo, Pai querido, uma oferta de gratidão ao Senhor. Vamos louvar. E louve ao Senhor do mais profundo da sua alma, querido. Entrega para Ele esse louvor agora, que nós vamos fazer junto aqui de louvor. E na sequência nós vamos para a ceia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de